Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre a reforma tributária. Eu sou Thaís Silveira, sou advogada tributarista do Lima Júnior e Domene. Quero agradecer mais uma vez o convite da FRAC. É sempre um prazer estar aqui falando sobre temas tão importantes do direito tributário. E hoje, no nosso podcast, a gente vai falar sobre o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Para falar com a gente sobre esse tema, a gente está aqui com a Mariana Queiroz. Ela é graduada em Direito pela Facamp, tem pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET e é especialista em empreendimentos imobiliários pela Facamp. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, FRAC, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de reforma tributária, falando sobre tributação do patrimônio, né? Exato. Mariana, vamos começar pelo ITCMD, né? E aí, nesse início, explica um pouquinho pra gente o que é, né, primeiro o ITCMD e como ele está vigorando no atual sistema tributário e por que ele foi incluído na reforma tributária sobre o consumo, já que ele não é um tributo sobre o consumo. Explica um pouquinho pra gente. Perfeito. O ITCMD, como a Thaís explicou no começo, ele é um imposto que ele incide sobre a transmissão de patrimônio quando a gente está falando de causa-mortes, ou seja, a herança, ou doação. Então, ao contrário do ITBI, como a gente vai falar mais pra frente, o ITBI é quando é um ato oneroso, o ITCMD é quando é doação. Então, ele é muito importante quando a gente está falando de organização de sucessão. Muita gente está pensando nisso e realmente é importante a gente pensar nisso. E o motivo dele ter sido incluído na reforma tributária agora, tanto na emenda constitucional quanto no projeto de lei complementar que está tramitando, é porque ele é um imposto direto e ele pode ter um valor alto. Então, é receita, significa basicamente receita para os estados, né? Isso porque, atualmente, a maior parte dos estados, eles tributam o ITCMD, tributam a doação ou a herança por uma alíquota fixa, independentemente do valor da transmissão, tá? Se a gente está falando de R$1 bilhão ou de R$1.000, a alíquota vai ser a mesma. Tá. E outra coisa também, outro ponto muito importante, que é muito noticiado, é com relação às heranças no exterior. Que atualmente, a gente vai falar isso, espero poder explicar direitinho para vocês, atualmente o sistema não permite a tributação de heranças no exterior ou de doações no exterior, por falta de uma lei complementar do Congresso Nacional. Então, desde 1988, quando foi aprovada a Constituição Federal atual, já se previa a questão de tributação de heranças e doações no exterior, mas desde que por meio de uma lei complementar. Isso não foi feito pelo Congresso Nacional, uma lei complementar em âmbito nacional. Então, os estados não poderiam fazer a instituição disso sem que antes houvesse essa lei complementar. Então, existe esse problema aí, a gente vê notícias sobre isso a todo momento, porque realmente é um anseio dos estados, tá? E é por isso que foi atendido pelo Congresso Nacional com a emenda constitucional 132 de 2023. Certo. Essa questão realmente, né, da tributação das heranças no exterior e a incidência ou não do ITCMD é um tema bem complexo. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Fala um pouco, Mariana, para a gente. Você já falou, né, algumas questões, o que traz mais dúvida, explicou um pouquinho para a gente o que é o ITCMD, mas fala um pouquinho para a gente quais são, né, os principais pontos polêmicos, né? O que estados e contribuintes têm enfrentado aí? Quais são as principais discussões e polêmicas sobre o tema atualmente? Tá bom. Atualmente a gente tem assim duas questões que são as maiores delas, tá? Eu vou começar com o julgamento do tema 21 pelo STJ, que é com relação àquela questão da progressão da alíquota do ITCMD. Em 2013 já, para você ver que é uma discussão antiga já, o STJ julgou a possibilidade dos estados fixarem alíquotas progressivas pelo quinhão transmitido, pela doação ou mortis causa. Vamos traduzir isso, né? O que seria o quinhão? É a parte que você está recebendo de doação, é o valor que você está recebendo pela herança. Tá. Então, lá naquele momento, em 2013, já o STJ validou a possibilidade de ser tributado com alíquotas progressivas. Então, quanto maior for o valor transmitido, maior vai ser a alíquota. Já existe, então, essa possibilidade atualmente. A Constituição Federal, então, ela possibilita isso
Porém, só alguns estados instituíram até hoje a alíquota progressiva. Por exemplo, a Bahia, Mato Grosso, desculpa. Aí uma outra questão, já entrando ali na questão de doação e herança no exterior. Mais recentemente, em 2021, o STF julgou o tema 825, tá? E ele tratava da possibilidade dos estados e do Distrito Federal tributarem essas transmissões por doação ou causa-mortes, a herança ou doação, lá no exterior, né? Então, se alguma das partes é domiciliada no exterior, doador ou donatário. O que acontece? Como eu adiantei ali no começo, o STF, ele entendeu que, não existindo uma lei complementar em âmbito nacional que uniformiza o entendimento, que traz como que o Congresso Nacional se posiciona sobre isso, os estados não poderiam, então, terem as suas próprias legislações para instituir esse tributo. Tá. Então, a gente está falando de uma competência, tá? A Constituição Federal, por mais que ela tenha previsto a possibilidade, ela fala que só vai poder ser exercida essa competência, poder ser feita essa cobrança quando o Congresso Nacional, em âmbito nacional, então, instituir isso, entendeu? Tá, entendi. Então, em resumo, a gente tem, né, de alguma das principais polêmicas, claro que não são só essas, mas as que a gente está dando destaque aqui. O tema 21, né, que é a possibilidade de progressão da alíquota, e como você falou, né, alguns estados, a maioria tem alíquota fixa, mas vários estados também têm alíquotas progressivas, e a alíquota progressiva ela pode, claro, representar um aumento grande aí da carga tributária, né, quando a gente está falando de TCMD. E o tema 825, né, que é justamente a tributação da herança recebida no exterior. Isso. Com relação a esse ponto ainda, eu queria destacar uma questão que, apesar de não existir a lei complementar, muitos estados foram proativos e fizeram as suas leis já instituindo essa cobrança. O STF julgou isso e ele entendeu que não pode, como eu mencionei, só que ele modulou os efeitos dessa decisão. O que significa? Ele falou que até abril de 2021, se você foi tributado pelo ITCMD em uma herança no exterior, em razão de uma herança no exterior, desculpa, essa cobrança foi mantida. Só que a partir de abril de 2021, você não poderia mais ser cobrado pelo ITCMD. Ressalvada a hipótese de você já ter uma ação para discutir essa cobrança, tá? Tá. Inclusive, a gente tem um julgado recente sobre isso, bem recente mesmo, quentinho, acabou de sair, sobre a impossibilidade, né? Uma juíza aqui de São Paulo, ela afastou a tributação do ITCMD para uma herança recebida no exterior em razão de uma discussão administrativa com relação a essa impossibilidade, né, dos estados serem proativos, agirem antes da lei complementar. Sim, sim, faz todo sentido, inclusive, né? Mariana, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora um pouquinho sobre as alterações trazidas pela reforma tributária em relação ao ITCMD. Quais vão ser as principais alterações? A gente já viu que tem alguns pontos, né, de discussão bem importantes. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que vai ter de modificação com a reforma. Explica um pouquinho pra gente. Então, assim, a gente vê que a reforma tributária, ela é sobre consumo, como a gente falou, e ela abrangeu essa tributação sobre consumo também para atender os anseios dos estados. Isso porque a gente tem esses julgados do STF, a gente tem essas situações, e eles, muitas vezes, as emendas constitucionais, elas vêm para suprir, né, alguma questão que o STF impossibilitou a tributação. Exato. Com relação à progressão da alíquota do TCMD, a emenda constitucional, ela colocou ela trouxe para a Constituição Federal a obrigatoriedade da progressão da alíquota. Então, enquanto anteriormente a gente tinha a possibilidade da progressão, agora é uma obrigação. Então, todos os estados terão de instituir leis que vão trazer uma alíquota progressiva do TCMD de acordo com o valor recebido, tá? Então, eu trago aqui como exemplo o projeto de lei de São Paulo, tá? Que tramita na LESP, número 7 de 2024. O estado de São Paulo a LESP já se adiantou, já está com essa lei em tramitação, que as alíquotas vão sair de 2% até 8% a depender do valor recebido, tá? Do valor transmitido. Tá. Então, como a reforma tributária ela veio para trazer, né, a progressão da alíquota como regra, o Estado de São Paulo já tem um projeto de lei nesse sentido. Exatamente. E é bastante importante que os contribuintes estejam atentos a essas mudanças, principalmente quando a gente está falando de
de planejamento sucessório, né? Porque é muito relevante o valor que a gente está falando aqui, principalmente quando a gente fala de uma alíquota que chega até 8%, é o teto, né, que é fixado também pelo Senado, essa alíquota máxima. Então, é muito importante que o contribuinte que já tem um planejamento, ele observe isso, reveja os seus planejamentos, e quem não tem, comece a se programar, porque os estados não vão perder tempo. Exato. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, que a gente tem alíquota fixa de 4%. Se a gente estiver falando de uma das situações, né, que desafia a alíquota de 8%, né, aquelas, é uma situação que esteja dentro da alíquota de 8%, que aí vai ser em relação aos valores transmitidos, enfim, doados, a gente pode ter um aumento de praticamente 100%. Exato. Vai da carga tributária. O valor. Exatamente. A gente está falando de dobrar o valor. E essa lei que está tramitando na LESP também, ela tem um problema, porque ela não prevê que o valor da base de cálculo, então, quando a gente vai calcular a alíquota, como a gente falou, é pelo valor transmitido. Tem que ser o valor transmitido para cada pessoa. Não é o valor total ali da herança, tá? Então, também já existe um problema aí nessa lei que ainda não foi aprovada, mas como ela não foi aprovada, ela também pode passar por modificações. Certo. E quando ela for aprovada, Mariana, a gente tem o início imediato? Essa lei, por exemplo, de São Paulo? Não. Por se tratar de um aumento de carga tributária, tem que a vigência da lei tem que observar duas anterioridades, né, que a gente chama de anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Ou seja, se for aprovada agora em 2024, esse ano, ela só vai poder passar a ser cobrada em 2025 e 90 dias após a aprovação dessa lei, tá? Então, são dois marcos. E é por isso que é importante a gente correr. Porque se for aprovada no próximo mês, por exemplo, a partir de 2025 já vai estar vigente. Quem não tem o seu planejamento montado de acordo com isso, pode ter um aumento de carga tributária bastante relevante. Certo. Então, o planejamento sucessório, ele passou a ser uma questão urgente, né, do ponto de vista tributário. Totalmente. É legal a gente comentar para que, né, todas as pessoas, enfim, que estiverem em situações que tenham, né, ou possam vir a ter a incidência do ITCMD, que possam se organizar para que aproveite ainda essa alíquota fixa. Exato, aproveitar enquanto há tempo, né? Isso, exatamente, porque senão a carga tributária pode ser muito maior. Mariana, vamos passar um pouquinho para aquele outro assunto que a gente estava falando antes, né, a tributação das heranças e doações no exterior, que eu acho que é bastante importante. Como você falou, a gente tem decisões recentes aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Conta pra gente o que já foi aprovado na reforma tributária e o que está sendo proposto. O que vai mudar, em resumo, para que a gente possa entender? Perfeito. Como a gente falou lá no início, o STF ele afasta hoje em dia a tributação de doação e herança no exterior por falta de uma lei complementar que regulamente isso, uma lei complementar em âmbito nacional. Então, quando foi feita a aprovação da Emenda Constitucional 132 de 2023, lá nas disposições transitórias existe um dispositivo, existe um artigo que ele dá essa competência para os estados fazerem a cobrança do ITCMD sobre doações e herança recebidas no exterior. Então, o que acontece hoje em dia? De novo, a emenda constitucional vem para tentar suprir ali uma inconstitucionalidade e suprir a inércia do legislador complementar. Então, ela está permitindo que seja feita a cobrança do ITCMD sobre doações e heranças no exterior, enquanto não houver uma lei complementar em âmbito nacional. Tá? Certo. Eu vou trazer aqui para você mais ou menos o que está previsto nessa outorga de competência da Emenda Constitucional 132, tá? Perfeito. Com relação aos bens móveis e com operações de doação, a gente tem a situação do doador ser residente no exterior e o donatário, que é quem recebe essa doação, estar domiciliado no Brasil. Então, independentemente da localização dos bens móveis, tá? Eles podem estar lá no exterior, eles podem estar aqui. A tributação vai ser no estado de residência de quem recebeu a doação. Certo. Ou seja, vai atingir tanto os bens do doador que estão no Brasil, quanto os bens no exterior. Tá. A gente está falando de bens móveis, tá? Só para deixar claro, porque quando a gente fala de bens imóveis localizados no Brasil, a regra é outra. Certo.
Legal fazer esse esclarecimento. Outra situação é, tanto o doador quanto quem recebe essa doação são residentes do exterior. Nessa situação, a tributação vai ser só com relação aos bens móveis que estão localizados no Brasil, tá? E aí vai ser devido tributo para o estado onde estão localizados. Me parece um pouco confuso, né? Porque a gente está falando de bens móveis, é difícil a gente identificar exatamente aonde que vai estar isso, mas já abre um espaço para que os estados comecem a tributar, já é um ponto de atenção, né, para os contribuintes que estão nessa situação. Sem dúvida, sem dúvida. Tem mais algum ponto, Mari? Já com relação à herança, tem uma alteração que ela não abrange só a situação de herança no exterior, tá? É uma mudança de competência que ela tira um pouco da escolha do contribuinte. Se anteriormente a tributação ela era feita no estado em que se processava o inventário, então eu podia escolher onde eu ia processar aquele inventário. Agora não mais. Agora, quando a gente está falando de tributação de bens móveis, a tributação vai acontecer no local onde esses bens móveis estão. Então, também tem aí uma complexidade, né, da gente identificar exatamente onde esses bens móveis estão, não mais ter essa escolha do contribuinte. A escolha, às vezes, ela poderia ser vantajosa com relação a essa diferença de alíquota de um estado para outro, mas nem sempre, tá? Tá. Mais especificamente com relação às heranças do exterior, quando o falecido, a última residência do falecido era no exterior e o herdeiro está localizado no Brasil, é residente do Brasil, a tributação vai acontecer no Brasil, no estado em que é domiciliado o herdeiro. Certo. O local onde o herdeiro está, o estado onde o herdeiro tem domicílio é que vai ser responsável pela tributação. Exatamente. O que liga a tributação no Brasil é o herdeiro, então é o estado onde ele está. Certo. Então, se as duas partes, tanto o falecido quanto o herdeiro, estiverem no exterior, por outro lado, só os bens que são localizados no Brasil vão estar atingidos pelo ITCMD. Certo. Acho que ficou bem claro, acho que deu para todo mundo entender, Mari. Voltando um pouquinho sobre a tributação, né, já de imediato, das heranças e doações no exterior, pelo ITCMD. Eu te perguntei um pouquinho, né, se o imposto já seria exigido de imediato. Vamos desdobrar um pouquinho essa questão, né? Tem como discutir? Não? Ele pode ser realmente exigido de imediato? O que os contribuintes precisam saber caso haja essa cobrança? Tá, legal. Eu acho que é importante a gente falar que com a aprovação da emenda constitucional, né, que alterou a Constituição e previu essa possibilidade de ser tributado pelo ITCMD as heranças no exterior, elas são aplicáveis desde já. Só que o que acontece? A gente tem base para discussão porque os estados ainda vão precisar editar leis para regulamentar aquilo dentro de cada estado, tá? Até para fixar a alíquota, porque a Constituição Federal não prevê essa alíquota. Então, hoje em dia, a gente tem uma situação que o STF ele tem o entendimento de que, se, por exemplo, o Estado de São Paulo, como a gente já conversou, já tem a previsão na lei estadual de tributação de herança recebida no exterior. Tá. Só que o STF não está assumindo que essa lei, mais antiga do que a alteração constitucional, seja válida. Ela entende que, após a alteração constitucional, tem que ser editada uma nova lei de acordo com a Constituição. Certo. A gente tem um termo para isso que é a constitucionalidade superveniente. Exatamente, superveniente. Só que para outros casos, assim, a gente tinha uma jurisprudência bastante pacificada sobre isso e atualmente deu uma modificada aí, acho que você vai saber melhor do que ninguém, né, com relação aos temas 1093 e 1094 que falam sobre o ICMS. Então, nesses casos, assumiu-se a possibilidade da constitucionalidade superveniente. Então, existe sim base para discussão sobre isso, tá? Tá, então o tema é polêmico ainda. Exatamente, continua polêmico. Exato. Mariana, acho que deu para a gente entender um pouquinho, né? O que a reforma traz de alteração para essa questão, né, das heranças e doações no exterior, sobre a alíquota progressiva que a gente falou até agora também. E assim, em resumo, durante sua fala você já explicou um pouquinho. Mas o que a gente faz para evitar, né, que essa transmissão seja encarecida?
o que os contribuintes precisam se atentar e já buscar de imediato para que evite-se uma tributação maior? Olha, eu volto para a questão do planejamento sucessório. É muito importante que seja falado sobre isso, já conversado sobre isso. É um tema delicado, a gente sabe, ninguém quer falar sobre sucessão, né? Ninguém quer falar sobre herança, mas é muito importante justamente para que seja tranquilo toda essa situação, sabe? E quem já tem, muita gente já tem, né? Hoje em dia é mais comum, mas apesar de ser delicado, já é mais comum isso, mas quem já tem é importante rever, é importante conversar, entender se o planejamento que foi feito para você está de acordo com essas alterações, ainda vai ser benéfico, tá? Da forma como está aqui. Tá. Outra coisa que eu queria conversar com você, Thaís, rapidamente, tá? Porque também entra muito quando a gente está falando de planejamento sucessório, é sobre a previsão já na lei, no projeto de lei complementar, que está tramitando no Congresso Nacional agora. O 68. Isso, 68, de Certo. 2024. Ele também caracteriza como doação qualquer operação societária que o resultado seja um benefício desproporcional ao sócio ou acionista. Isso também é muito importante, porque muitas vezes é feita algumas manobras societárias para que seja feita a transmissão de patrimônio e essas manobras não mais vão ser aceitas sem a tributação pelo ITCMD. Tá. É um ponto importante também, né, Mari? Exato, é bastante importante, mas também existe possibilidade de ser discutido, porque o auto de infração que estiver apontando que a sua operação societária está incorreta, que ela na verdade é uma doação, ele também tem que ser muito bem embasado, tem que ter bastante prova sobre isso, tá? Tá, então qualquer autuação que se discuta esse tema, né, para todo mundo ficar atento, tem que vir ali com um conjunto probatório bem robusto, né? Exatamente. E mais uma coisa que teve mudança também, né? Previsão de mudança, na verdade, ainda não foi aprovado, né? Essa regulamentação proposta pelo governo da reforma tributária. E ainda quando a gente está falando sobre atos societários, esse projeto de lei complementar, ele está prevendo, né? Ainda não foi aprovado, isso ainda não é aplicável, que o TCMD, quando a gente está falando de doação de cota, por exemplo, o TCMD tem que ser calculado considerando o valor líquido, do valor do patrimônio líquido ajustado pelo valor de mercado dos ativos e passivos, tá, daquela companhia. Então, isso também vai ter um impacto bastante relevante no planejamento sucessório. É muito importante que os contribuintes estejam bastante atentos a isso. Certo. Eu acho que deu para a gente entender um pouquinho, né, o que vem aí com a reforma tributária de mudança em relação ao ITCMD. E agora, Mari, acho que já partindo, né, para o nosso outro imposto que a gente tem aqui para conversar no dia, que é o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Eu queria que você falasse para a gente, né, desse um apanhado geral, né, como que ele é calculado atualmente, para a gente entender como funciona. Falar um pouquinho sobre o valor venal para fins de IPTU, se ele pode ser utilizado para calcular o ITBI, eu posso, se meu imóvel, né, ele tiver sido adquirido por um valor maior, posso questionar, não posso? Explica como que é a sistemática no nosso atual sistema, para depois a gente fazer o paralelo com as mudanças que foram inseridas no PL 132, que é a reforma tributária. Perfeito. Primeira coisa, só para diferenciar o ITCMD do ITBI, o ITCMD ele vai incidir quando é doação ou herança, então não tem um ato oneroso, né? Não tem uma contraparte de quem está recebendo o patrimônio. Quando a gente está falando do ITBI, normalmente uma operação de compra e venda. Tá? Certo. A gente está falando de operações onerosas com bens imóveis. E o ITBI, a base de cálculo dele, quando a gente está falando de bens imóveis, vai ser sempre o valor do imóvel transmitido, tá? Então, atualmente, a gente tem no STJ um tema repetitivo sobre o caso, que já foi julgado. O STJ já fixou a tese, que deixou bastante clara essa situação para evitar problemas. O que o STF decidiu? Que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Ela não está vinculada ao valor de base de cálculo do IPTU, porque o IPTU, assim como o ITBI, ele incide sobre o imóvel. A diferença é que o ITBI, ele é uma operação de compra e venda, então tem particularidades na operação de compra e venda. Muitas vezes eu quero muito vender meu imóvel e você quer muito comprar, então eu consigo te fazer um preço mais barato pela condição de pagamento, enfim, 1000 coisas que podem alterar um valor da operação, diferente do IPTU, que é o valor médio ali daquele patrimônio, tá?
Outra coisa que ficou decidida pelo STJ nesse julgamento é de que o valor declarado pelo contribuinte como valor da operação de compra e venda, de transmissão, ele é válido e ele não pode ser alterado pelo fisco, né? Não pode ser alterado pelo município, senão mediante a comprovação de que o contribuinte é fraudulento, de que ele está declarando um valor que não é o valor verdadeiro. Tá. Hoje em dia, o que a gente tem muito problema com isso, porque os municípios, eles insistem na cobrança do ITBI calculado com base no valor venal de referência, que eles chamam, que é o valor que eles consideram como o valor daquele imposto. E muitas vezes nem é o mesmo valor do IPTU, tá? A gente às vezes acha que eles têm um cadastro com todos os valores de todos os imóveis localizados naquele município, que eles usam aquele único valor para IPTU e ITBI. Não. Tá, então às vezes não bate. Valor venal é uma coisa e IPTU a gente vai ter outro valor. Exatamente. E a jurisprudência do STJ é bastante clara, não tem vinculação, tá? Essas bases de cálculo. O que deve prevalecer sempre é o valor da operação. O quanto realmente foi o valor que foi negociado, aquele bem imóvel, aquele direito, né, relativo ao bem imóvel, por exemplo, usufruto. Mas, enfim, eu estou falando de compra e venda porque eu acho que é o mais fácil O mais usual, né? Isso, exatamente. O mais usual, sim. Bom, então, o valor da transação, o valor ali declarado, é o que vale para fins de TBI, Exato. a menos que haja um processo administrativo, né, que se demonstre que esse, de fato, não é o valor que deva ser utilizado. Isso foi o que ficou decidido pelo STJ, mas não é muito o que a gente verifica atualmente. Sim. Porque o município continua fazendo a cobrança do ITBI com base no valor venal de referência. Os cartórios exigem o pagamento do ITBI para a liberação do registro, né, da compra e venda da matrícula do imóvel, e muitas vezes os contribuintes não têm opção senão pagar esse tributo. Nossa, isso realmente é terrível, né? Terrível. E às vezes o valor é muito diferente. Sem dúvida. E o que fazer para evitar, Mari? Olha, é possível, existem medidas judiciais e até administrativas que a gente consegue afastar e fazer o registro sem o pagamento desse imposto de valor tão alto, tá? Mas é difícil, tá? Eu vou te falar que a maioria das vezes os contribuintes buscam a restituição desse tributo pago maior, desse imposto pago. Essa diferença. Tá. E isso é terrível. Então, na verdade, os municípios estão exigindo o ITBI com base no valor venal de referência. Os contribuintes muitas vezes têm que pagar porque o cartório faz essa vinculação e depois você tem que pedir o dinheiro de volta. Na prática, o mais usual é isso. Exatamente, é isso. O contribuinte realmente tem que acaba tendo que arcar com esse custo e o cartório ele tem a obrigação, né? Ele acaba sendo responsável se ele não exige o pagamento do tributo. Então, realmente é uma situação terrível para os contribuintes. Na verdade, os cartórios acabam seguindo o que diz o município. Exato. Tá. Entendi. Bom, o cenário hoje do ITBI é isso, né? Então, eu acho que deu para entender. A gente tem realmente essa discussão em relação ao valor que vai ser utilizado para cálculo do tributo, do ITBI. E eu queria, Mari, que você explicasse para a gente, então, agora, né? Dado esse primeiro panorama geral do nosso atual sistema do ITBI, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que vão ser as reformas as mudanças da reforma tributária. O que a gente tem de novo? Perfeito. O ITBI, ele não foi objeto da emenda constitucional, não teve nenhuma alteração constitucional com relação ao ITBI. A alteração com relação ao ITBI, ela veio no projeto de lei complementar número 108 de 2024. É um dos projetos de lei do governo federal, né, que está regulamentando essa alteração constitucional. Então, a pedido dos municípios e do Distrito Federal, o Congresso Nacional colocou isso em pauta, essa questão do valor venal de referência. Então, se atualmente a gente sabe que a jurisprudência é pacífica, o contribuinte consegue a restituição do que pagou a maior com base no valor venal de referência, se o projeto de lei complementar 108 de 2024 for aprovado, os contribuintes não mais terão essa prerrogativa, tá? O projeto de lei complementar, então, ele determina que vai prevalecer o que for maior. Então, se eu paguei na compra um valor maior do que o valor de venal de referência, ele vai prevalecer. Agora, se for um valor muito diferente, muito abaixo, o valor de venal de referência vai prevalecer. Então,
mais uma vez, a gente vê que a reforma tributária está tentando desvincular se desvincular da jurisprudência, sabe? Modificar aquilo que já foi julgado, tentar de alguma maneira atender aos anseios dos municípios e estado. Exato, na verdade aqui eles estão tentando tornar legal, né, algo que já foi considerado ilegal por um tribunal superior. Exato. E olha, assim, é absurdo se a gente for pensar, porque no PLP existe uma previsão de que o contribuinte vai ter que provar que o valor venal de referência está errado. Ou seja, inverte completamente a ordem. Você vai lá, faz a compra de um imóvel, declara o valor correto e você tem que provar que o valor que o fisco está contribuindo está errado. Não existe prova maior do que a operação, né? Exatamente. Fica muito difícil, né, para o contribuinte trabalhar com esse tipo de prova, né? Realmente é uma mudança muito ruim. Muito ruim. Né, do ponto de vista dos contribuintes. Mariana, explica pra gente um pouquinho, então, agora, qual seria, né, o risco da mudança do momento do fato gerador? Tá certo, esse também é um outro tema bastante polêmico do ITBI, que o STF já julgou em repercussão geral, é o tema 1124, e o STF deixou bastante claro que o fato gerador do ITBI é só quando acontece o registro da operação na matrícula. Tá. Os municípios, a gente sabe que eles fazem a cobrança do ITBI antes, então quando é celebrado o contrato de compra e venda, e isso também foi objeto da reforma tributária, né? Tá lá no PLP, tentando alterar esse momento, antecipar um pouco o recolhimento desse tributo, tá? E essa situação ela é muito complexa, porque para a lei civil, a transmissão só acontece quando é feito o registro na matrícula. E aí, para a lei tributária agora, o Congresso Nacional está tentando fazer com que a transmissão aconteça antes do registro, já que está antecipando isso, tá? Então, não me parece que corrige a inconstitucionalidade que o STF identificou quando julgou o tema 1124. Certo. Bom, então, né, essa questão da mudança do momento do fato gerador, eu acho que é muito relevante, né? E até por isso a gente tem que ficar muito de olho nos desdobramentos desse PL 108 de 2024 para ver como que essa discussão ela vai se decidir, porque é uma mudança bem drástica também, né? Mariana, agora vamos, até para encerrar nosso bate-papo, que está sendo ótimo, explica pra gente se a reforma tributária também vai trazer alguma alteração em relação ao IPTU. IPTU a gente não falou até agora, né? Eu abri falando que a gente ia falar do ITBI e do ITCMD, mas vamos fazer esse adendo, né? Como a gente está falando aqui sobre propriedade, explica um pouquinho para a gente se tem alguma mudança também pro IPTU. Tá certo, eu vou falar aqui com você rapidinho. Então, sobre o IPTU, sobre a base de cálculo do IPTU. A gente falou sobre a base de cálculo do ITBI ali atrás, né, sendo o valor da operação, e a gente comentou rapidamente que a base de cálculo do IPTU, ela é um valor mais médio, é um valor mais daquela variação do patrimônio, tá? Atualmente, a base de cálculo do IPTU, ela está prevista em lei. Ela tem que estar prevista em lei, tá? Pelos municípios. Então, se houver algum aumento no valor venal, na base de cálculo do IPTU, tem que ser mediante lei. Isso já foi julgado lá atrás pelo STF há bastante tempo, já é bastante pacificado, de que o Poder Executivo, então, as prefeituras não podem alterar a base de cálculo do IPTU se não houver uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Isso está bastante pacificado. Já a emenda constitucional 132, ela prevê a possibilidade de aumento da base de cálculo do IPTU através de decreto do prefeito. Então, é uma mudança drástica, isso pode ter um aumento bastante relevante. Essa alteração, ela tenta suprir uma necessidade que as prefeituras têm, né, de atualizar as bases de cálculo, porque demandam realmente ali um trabalho junto às câmaras de vereadores, e o IPTU, ele significa bastante parte da receita das prefeituras, a gente entende isso. Mas, mais uma vez, mais uma forma da emenda constitucional tentar suprir uma inconstitucionalidade já declarada pelo STF.
E mais recentemente também, o STF julgou o tema 1084, que também é relacionado à base de cálculo do IPTU, tá? Ela entendeu que só pode ser tributado imóvel que a base de cálculo não está prevista em lei se esse imóvel for novo. Ou seja, eu tenho uma lei que ela prevê o valor de todos os imóveis, o valor venal de todos os imóveis do meu município. Mas foi feito um loteamento novo e aqueles imóveis daquele loteamento novo não estão nessa lei. O STF entendeu que poderia sim ser tributado esses imóveis pelo IPTU e a base de cálculo poderia ser apurada pelo Poder Executivo, mas desde que exista uma lei, de novo a gente volta para a legalidade, né, uma lei que prevê os critérios técnicos. Então a gente vê que o posicionamento do STF ele é bem pacificado sobre a necessidade de lei para a previsão da base de cálculo. E a emenda constitucional traz uma novidade aí, que é a possibilidade de aumento, de atualização da base de cálculo por decreto. Esse tema é bem preocupante também, né? Porque essa autorização de aumento de base de cálculo através de decreto, a gente precisa ficar de olho e ver como que esse tema também vai se encerrar depois aí com a aprovação final do PL. Mariana, agradeço muito, foi excelente. Eu acho que deu para a gente falar, né? E você explicou muito bem como que, né, funciona hoje em dia o ITCMD, como funciona hoje em dia o ITBI, o que a gente vai ter de alteração em relação ao IPTU. São temas bem importantes, né? Que todo mundo tem que ficar de olho. Então, agradeço a sua presença. Foi muito bom conversar sobre esses temas com você. Eu que agradeço o convite, Thaís, a FRAC, novamente. Estamos abertos para perguntas também. Exato. Quem tiver alguma pergunta sobre o tema, a gente também posteriormente pode esclarecer. Eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente nesse episódio, agradecer novamente à FRAC o convite e convidá-los também para assistir os nossos próximos episódios sobre a reforma tributária. Até mais!